Bom dia, essa é a aula 4 do capítulo 7 do segundo ano, Revolução Francesa e Era Napoleônica. A primeira imagem é a tomada da Bastilha, né, que vai marcar o início da Revolução Francesa. O antigo regime na França, a gente tem que lembrar aí que essas figuras da nobreza estão no poder graças a teorias como a do direito divino, né, a qual os reis são escolhidos divinos e representantes de Deus na terra, né? Isso vai justificar, vai dar elementos para o seu poder. Junto disso, a gente tem que lembrar também que essa monarquia está junto com o clero, e o clero vai legitimar esse poder também divino. Esses privilégios que o clero e a nobreza vão acumular, eles são justificados, então, moralmente também. Então você tem aí uma sociedade hierarquizada, ao qual privilégios por nascimento é algo normal, né? Uma sociedade extremamente hierarquizada também, com muita diferença social. Você tem o dinheiro e a riqueza sendo acumulado por uma pequena parte da população, enquanto a grande parte trabalha que nem condenada e tem uma condição de vida muito ruim, tanto no campo quanto na cidade. O antigo regime ele é dividido em três grandes classes sociais políticas, aí, que é o primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado é o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado, e a grande maioria da população, os trabalhadores do campo, aí, da cidade e a burguesia. A gente tem dentre essas figuras aí do terceiro estado o chamado sans-culotte, né? Culotte, que é uma referência a uma calça cara usada pela nobreza, e sans-culotte seria sem calça, né? Então são trabalhadores mais pobres ali, tá? Aí à esquerda a figura de Maria Antonieta com seus filhos. No contexto pré-revolução francesa, a gente tem que lembrar que os países europeus estão praticando mercantilismo desde o século XV, e esse mercantilismo ele tem propiciado o imperialismo, ou seja, o poder desses reis sobre um grande território, tanto na África, na América, quanto no Oriente, além da própria Europa que está sempre em disputa. Para manter esse império, para manter toda essa rede, muito imposto é cobrado. Isso gera tanto satisfação nas colônias quanto na própria Europa, quanto na própria França em específico, que é onde a gente está pensando. Essa cobrança de imposto e as condições de vida vão gerar esse acúmulo de revoltas e um acúmulo também de contas por parte do rei. O reino francês ele acumula uma série de dívidas e essas dívidas são levadas à tona numa convocação de assembleia que é chamada de Estados Gerais em 1789. Durante esses Estados Gerais, o rei vai apresentar a situação financeira do reino e vai começar um debate entre as três figuras apresentadas aqui antes, os três estados, entre o clero, nobreza e a grande massa de trabalhadores do terceiro estado. Essas três classes vão entrar em conflito e por quê? Porque essas três classes, cada uma tinha direito a um voto dentro. Então a nobreza e o clero conseguiam sempre se juntar e vencer o terceiro estado. Então o que o terceiro estado quer? Quer que os votos sejam feitos por cabeça. Assim, ele conseguiria, de alguma maneira, concorrer com os outros dois estados e ganhar um pouco mais de poder. Em meio a esses conflitos, o terceiro estado, então, faz uma autopromessa. Esses vários sans-culottes, esses burgueses, essa classe de massa de trabalhadores que está ali participando, vai jurar que não vai se separar enquanto não elaborar uma constituição para a França. A partir disso, esse terceiro estado vai terminar gerando uma série de movimentos a partir dessa assembleia. E aí depois da assembleia a gente vai ter esse grande evento que vai marcar o início da Revolução, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que representava o poder real, né? Todos aqueles que eram inimigos do rei eram presos lá. Então você derrubar a Bastilha é você derrubar o poder real. É um símbolo de quebra do poder real, de fim do poder real. É um ato simbólico também, de alguma maneira, e um ato simbólico histórico para o resto da humanidade, já que essa Revolução Francesa, essa queda da Bastilha, vai terminar inspirando movimentos no mundo todo. Logo que a Bastilha cai, a gente tem o início da Assembleia Popular, uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional ela vai criar a Declaração de Direitos Humanos, que é uma base de direitos ali importantíssimos que vocês lembrem. Eu botei até os 3 primeiros artigos aí, um trecho da declaração, porque elas vão fundamentar a ideia de direitos humanos lá na frente.
Quando a gente vai criar a ONU, vai criar os direitos humanos já no período de guerras, textos como esses vão inspirar diretamente essa lógica de direito, essa lógica de direito que está sendo criada a partir da Revolução Francesa, que vai se consolidando e que os países, a partir de acordos internacionais, vão adotando para si como política de governo. Então aqui é o início de um pensamento de cidadania diferente. Durante esse período também é criada a Constituição Civil do Clero, né? A gente tem que lembrar aqui que o Estado e a Igreja estão ligados. A relação entre Estado e Igreja são órgãos que trabalham juntos de alguma maneira. A Constituição Civil vai garantir que o clero perca parte do seu poder. É de alguma maneira um golpe no bolso do clero e ao mesmo tempo é uma maneira de você garantir que o clero presente na França, a partir do início dessa revolução, seja um clero de confiança, de alguma maneira, para o processo revolucionário. Aqueles que não vão apoiar o processo revolucionário, que não vão seguir essa Constituição, vão ser expulsos. Em 1791, a gente tem a Constituição aí sendo promulgada. Essa Constituição acabar com o poder do absolutismo, fortalecendo a Assembleia Popular, vai acabar com privilégios do clero e da nobreza, proibir sindicatos e greves e dividir os cidadãos aí entre ativos e passivos. Essa divisão vai terminar tirando o direito de voto de 85% da população. Então a Constituição ela é de alguma maneira excludente. O rei, o clero e a nobreza logicamente não vão reagir bem a essa Constituição e a esse processo, essa tirada de direitos, de terras, de bens deles, e vão travar uma batalha contra o terceiro Estado e contra o processo revolucionário em si. Então a gente começa essa batalha entre primeiro e segundo Estado contra o terceiro Estado. Com a vitória do terceiro Estado é de novo convocado uma nova Constituinte, e aí a gente começa o período da Convenção Nacional. Logo após a batalha de Valmy, né, a gente tem essa convenção aí formada por 750 deputados que vão começar a elaborar um novo documento. Quais as classes que vão compor aí a organização desse novo documento? A gente tem os girondinos, que vão estar ligados aí à burguesia e vão defender princípios liberais dentro da convenção. A gente tem a figura de John Locke e de Adam Smith na Inglaterra, que vão servir aí de inspiração. A gente tem os jacobinos, que vão estar inspirados por Rousseau, né, e que vão se assimilar do que vai ser lá na frente, no século seguinte, as ideias socialistas. Ele vai pensar já ideias um pouco mais voltadas para a liberdade, voltadas para o direito a voto, fim da escravidão. Então são ideias mais progressistas, tá? Nesse sentido, o socialismo não existe ainda aí, ou pelo menos não do sentido que vocês estão acostumados, tá? O Cordeliers aí, com Danton à frente, já vai ser, assim como os jacobinos, um grupo progressista. Mas diferente dos jacobinos, que já estão mais propícios ao diálogo, à negociação, os Cordeliers eles são mais combativos, tanto no discurso quanto nas ações. Então eles vão se assimilar um pouco mais ali ao comunismo e ao anarquismo quanto posicionamento político dentro dessa Assembleia. E por último a planície, que vai reunir uma espécie de centrão ali, aquela galera que vai ficar em cima do muro e que vai escolher o lado que vai querer ficar de acordo com suas próprias necessidades, suas próprias demandas, tá? Lembrando aí que essa ideia de socialismo, comunismo aí que eu botei é só para vocês assimilarem aí o posicionamento político desses grupos no meio desse contexto. Isso não significa que essas ideias já existem aí, tá? Em 1793, a convenção vai então condenar o rei por crime de lesa república, né? Ou seja, de traição à república que está sendo formada. O rei Luís XVI então é decapitado, né? Aí uma pintura da decapitação do rei. É importante vocês lembrarem que a decapitação, né, esse método, ele é inovador na realidade durante esse período. Ele é implantado durante a Revolução Francesa, porque até então o que acontecia? Você teve, por exemplo, durante a Idade Média, a igreja, quando ia fazer execuções, ou o próprio rei ia fazer execuções, você fazia fogueiras ou você botava corda nos pescoços das pessoas. Então as pessoas agonizavam até a morte. Com a implantação da guilhotina, as pessoas morriam em segundos, né? A cabeça é cortada. A gente sabe hoje em dia que o sangue no cérebro permite você ter uma certa consciência durante alguns segundos ainda. Mas na época, né, você arrancar a cabeça da pessoa no mesmo momento era de alguma maneira um avanço
na questão de direitos humanos, de pensamento humanitário com relação ao processo de morte, tá? Em meio a essa crise ali entre os estados, entre a condenação do rei no meio do processo revolucionário, os jacobinos então decidem tomar o poder. Eles tiram os gerondinos presentes, que estão ali discordando das suas políticas, do poder, e dão um primeiro golpe de Estado, aí, do primeiro golpe durante a Revolução, para tomar o poder. Essa fase inicial aí de morte ao rei é a fase mais popular. A partir daí a gente entra no período do terror. O conflito entre os jacobinos e os girondinos se intensifica, né, com essa expulsão, e o governo jacobino ele baixa a lei dos suspeitos, né? Essa lei dos suspeitos vai fazer o quê? Vai dar aos jacobinos a autonomia de poder praticar a violência e de perseguir aqueles que são seus inimigos. Então você começa uma intensificação aí de violência, né? Essa violência é tão grande aí no período, né, que a gente vai ter, por exemplo, Robespierre, que é um jacobino que sempre conflitou com o Danton, que é um cordelier. Danton vai ser executado durante esse processo. Então isso vai marcar aí um endurecimento dos jacobinos, tá? Isso vai gerar insatisfação popular e os girondinos terminam aplicando novamente um golpe. Quando os girondinos voltam ao poder, voltam a dar um golpe e tirar os jacobinos do poder, isso volta a volta da burguesia ao poder, tá? Com os girondinos do poder, a gente dá início ao chamado diretório. Durante o diretório, a gente tem intensificação de práticas capitalistas, ou seja, a aplicação das ideias de Adam Smith e John Locke na França, né? A gente tem a ideia do livre mercado, a gente tem aí a garantia de mão de obra nas colônias por meio da escravidão. Então você vai, durante a gestão do diretório, propiciar um crescimento do capitalismo que também vai ser acompanhado em retrocessos de direitos e em corrupção, né? A corrupção durante o governo girondino vai gerar uma série de revoltas. Uma dessas revoltas vai ser a conspiração dos iguais, um movimento popular aí que vai contra a propriedade privada e destruição e distribuição equitativa de riqueza, porque está assistindo um diretório composto por girondinos extremamente corrupto. Essa corrupção girondina vai terminar fazendo com que a figura de Napoleão, que já está vivendo ali no exército, vivendo junto com os franceses na guerra desde o início da Revolução e ganhando notoriedade popular dentro da população, Napoleão vai ascender e vai surgir como uma solução para esse governo corrupto. Em 18 de agosto, 18 Brumário, né, que é a data do calendário elaborado pela Revolução Francesa e que vai marcar a tomada de poder de Napoleão. Essa tomada de poder do Napoleão dá início então a uma ditadura. A partir dessa ditadura aí, a gente tem que lembrar que o antigo regime essencialmente ele foi extinto. Então a gente tem aí uma herança do antigo regime sendo deixada, mas uma ditadura sendo iniciada. A gente começa então assim a Era Napoleônica, que é a segunda parte da aula. Um mês após o golpe de Estado, Napoleão vai promulgar uma Constituição. Essa Constituição vai criar o chamado consulado, que é uma forma de governo entre 3 pessoas, mas ao qual Napoleão vai ser o grande cabeça, né? Como cabeça do governo, Napoleão aí vai atuar gerando estabilidade política e econômica. Ele cria também um Código Civil. Esse Código Civil napoleônico, que é baseado no direito romano, vai inspirar diversos documentos, inclusive a própria Constituição Federal Brasileira. Napoleão, para efetivar o seu poder, então, ele faz 2 plebiscitos. No primeiro plebiscito, ele se torna cônsul vitalício da França. No segundo plebiscito, ele se efetiva como imperador francês, efetivando assim sua ditadura. Assim que ele efetiva o Império Francês, ele começa um período de expansão de fronteiras. A França começa a expandir seus territórios, né, por meio da conquista de novas terras, por meio do exército e da força militar, ao qual Napoleão Bonaparte já estava bem acostumado. No meio dessa expansão territorial, ele vai fazer alguns acordos também com outros países para poder ter relações amigáveis, né, e para poder manter relações amigáveis caso vá ter alguma guerra. A Confederação de Reno vai manter essa aliança entre franceses e alemães, por exemplo. Esse tipo de acordo internacional, junto com a expansão das fronteiras, vai também levar a Bonaparte à ideia do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental?
Você tem a Inglaterra, que é uma ilha, que é uma das principais inimigas ali francesas, um dos maiores impérios do período, tudo mais. Para acabar com a economia inglesa, o que ele faz? Bloqueia a ilha. Fechando a ilha, você fecharia o acesso a alimentos, a troca comercial, tudo isso. Esse bloqueio continental que é imposto aos outros países europeus termina gerando prejuízo para muitos desses países. Após quebrar o bloqueio continental, Napoleão invade Portugal e a Espanha e domina esses dois territórios. Com a invasão de Portugal, a família real foge para o Brasil e a Espanha, que tinha domínio sobre grande parte dos territórios ali na América, termina deixando suas colônias a ver navios, termina deixando suas colônias desassistidas. Isso vai fazer com que uma série de processos de independências e de autonomias no território americano sejam feitos por alguns grupos insurgentes. Em 1812, na Europa, a gente tem uma série de ideias que estão se propagando ali. É o início do socialismo utópico, você tem uma série de pensadores que estão pensando na sociedade urbana, essa sociedade feita à base da desigualdade e uma sociedade que é cruel e violenta, ao mesmo tempo com muita morte, com insatisfação por parte da população. Com a quebra do bloqueio comercial pela Rússia, a França começa uma guerra contra a Rússia e essa guerra ela é marcada pela terra arrasada. O que é a terra arrasada? É uma estratégia militar. Quanto mais a tropa vai adentrando, você está em um determinado território, o que você faz? Você arrasa totalmente os recursos naturais desse território. Assim, quando o novo exército chegar nesse território, ele não tem recursos para se manter. Então você enfraquece esse exército que chegou novo. Então qual foi a estratégia da Rússia? Adentrar o seu enorme território para o leste, arrasando a terra para quê? Para que o exército francês, cada vez que adentrasse mais, ficasse com menos recursos, ao mesmo tempo mais cansado. E junto disso, a gente tem que lembrar que a Rússia é extremamente fria. Então, um mês depois da invasão de Moscou, veio um frio muito grande. Esse frio muito grande fez com que os franceses debandassem, que as tropas enfraquecessem, que a fome levasse ao fim da guerra, quebrando assim a invencibilidade de Napoleão, né? Então Napoleão aí, que era o grande rei da guerra aí, perde seu primeiro conflito. Isso vai gerar uma certa esperança, um certo movimento, né, na Europa de reassumir suas terras e tudo mais. Em 1803 a gente tem a Batalha das Nações, que dá fim a esse império de Bonaparte, e Bonaparte é isolado numa ilha. Bonaparte não fica calmo por aí, logicamente, daí o que ele vai fazer? Vai fugir dessa ilha. Quando ele foge dessa ilha, ele volta para a França e vai de novo rumo a Paris com um exército e tudo mais. Quando chega em Paris, após ele assumir o trono novamente, uma coligação de ingleses com outros países vai derrotar o Napoleão em Waterloo, e Napoleão vai ser então levado para uma ilha. Dessa vez aí ele vai de fato acabar a sua história, vai morrer lá na ilha, tá? A gente tem em seguida o Congresso de Viena, que vai fazer o quê? A gente tem o fim do Império Francês, que estava dominando boa parte do território. Então esse grande império vai ser dividido entre os vários países europeus, que também vão deliberar outras coisas que vão fortalecer o imperialismo nos próximos anos, aí, alguns acordos comerciais, enfim. De alguma maneira, o Congresso de Viena quer o quê? Quer restaurar o antigo regime, quer manter ou restaurar o poder de clero e nobreza que foi perdido durante esse processo revolucionário. Aí ao final as atividades de 14 a 19, que são as atividades aí de orientação de estudos, lembrando que eu vou responder ao final da produção das aulas bimestrais. As referências, né? Existem muito material, muito filme, muito livro, muito documento. A Revolução Francesa é um dos temas mais estudados dentro do campo da história, então existe um material muito diverso sobre o tema. Eu botei alguns filmes, botei um jogo, botei vários textos de época. Quero que vocês tentem dar uma olhada nessas constituições. São textos bem curtos, aí, só trechos deles, então tentem dar uma olhada nas constituições para vocês verem as diferenças. Assim dá para perceber um pouco melhor esses períodos, tá? Aí a bibliografia de apoio que eu usei para montar a aula. E é isso, gente. Próxima aula, capítulo 8. Façam as atividades, mandem as dúvidas. Até a próxima aula.